Esse círculo da maré interna é um projeto que começou acho que desde o momento que eu nasci, para falar o bem da verdade. Eu penso que o círculo, ele tem um formato que permite a continuidade da vida. Por isso que eu pensei em trazer o círculo como a primeira força simbólica para esse projeto, para criar não um ambiente de soberania, como se eu soubesse mais do que vocês que estão aqui. Eu acredito que ninguém sabe mais do que ninguém. A gente aprende um pouquinho de coisas variadas e o fato da gente poder compartilhar uns com os outros é que abre esse campo, né, de aprendizado. E a maré interna eu quis representar as nossas emoções, principalmente as minhas emoções, que foram sendo traduzidas nesse meu relacionamento com o tarô. A simbologia central desse logotipo que eu quero compartilhar com vocês vem de um símbolo que o meu pai me ensinava na infância a desenhar, que chama-se rosácea. Não sei se vocês já viram ou se vocês faziam na escola com um compasso, um círculo e depois ia desenhando essa flor. E aí cada uma das pétalas representa os elementais que existem à nossa volta. Então a cor amarela no topo esquerdo representa o elemento ar. A pétala vermelha abaixo representa o elemento fogo. A pétala verde à esquerda representa a terra. E a pétala azul representa a água. E essas duas pétalas centrais cristalinas representam o éter, que é a nossa alma. E aí começa o movimento dessa maré, chamada vida. Olha, o tarô, quando eu me conectei com essa magia simbólica, eu enxerguei nele um espelho da minha própria alma, em cada uma daquelas imagens. E essas imagens, elas causavam emoções dentro de mim. E eu tinha medo em alguns momentos, porque o tarô ele tem esse estigma, né, de ser algo utilizado para bruxaria, para desvendar segredos e mistérios, e as pessoas têm muito medo da simbologia arquetípica que existem nessas lâminas. A gente chama cada uma dessas cartas de arcanos, e essa palavra arcano vem da palavra arca. E a simbologia de uma arca é o quê? É guardar um segredo, guardar um tesouro, guardar uma joia. E aí, olhando para cada uma dessas lâminas como espelho, eu consegui entender que essa maré de emoções que estavam vindo, né, de dentro, nasciam como um caminho de terapia, pelo menos para mim, né? Eu nunca enxerguei o tarô como apenas como algo divinatório para eu descobrir o que vai acontecer amanhã, se eu vou conseguir aquele emprego. Era muito mais profundo. E ele acabou se tornando essa ferramenta de autocuidado e de autocompreensão também, que muitas vezes eu tinha uma questão emocional que eu não estava conseguindo lidar, ou uma questão mental, ou uma questão de materializar coisas que eu queria criar na vida e isso era muito confuso e o tarô conseguia clarear isso para mim. Então, o que eu quero sugerir aqui para vocês não é a gente olhar para o tarô como uma ferramenta de previsão, para prever qualquer coisa, mas sim sobre uma conexão de lembrança com cada uma dessas imagens, que no momento que vocês conseguirem ter um baralho, vocês vão conseguir descobrir o que vai nascendo de dentro de vocês ao olhar para cada uma dessas cartas. Vou começar a falar um pouquinho do que é o tarô. Eu gosto sempre de começar a explicar um pouquinho da importância desses elementos na nossa vida e na simbologia da existência.
Então, se a gente pensar que a gente tem esses quatro elementos como aspectos fundamentais da nossa existência, a gente começa. Eu vou começar pelo fogo, que é a nossa vitalidade, que é a nossa vontade de querer viver. E ele expressa uma energia de ação que está pedindo para que a gente vá e faça algo no mundo. Depois a gente tem acima do mesmo lado a representação do ar, que fala sobre o nosso respirar. O ar ele está presente na nossa vida a cada segundo que a gente respira o ar. Sem essa conexão, a gente estaria já em outro plano. Então, essas duas forças, o fogo e o ar, eles falam sobre ações que a gente tem no mundo, coisas que transformam a gente, como o fogo, que representa essa vitalidade, mas fala também sobre a nossa fé, a nossa crença, aquilo que a gente acredita e quer correr atrás, né? Os nossos sonhos, a nossa criatividade. E o ar fala sobre a nossa inteligência, fala sobre a nossa mente. Aí, se a gente passa para o lado esquerdo, a gente tem a energia de reatividade daquilo que a gente recebe. Então, a água, ela representa o nosso sangue, né? É o sangue que está correndo nas nossas veias, representa também os nossos fluidos. Então, o suor, quando a gente está correndo, fazendo atividade física, e os fluidos que a gente libera também. Quando a gente faz amor, quando a gente faz xixi. E a água, ela representa muitos por cento de quem a gente é, né, como humano. Não sei, 80, 70, mas representa muito de quem a gente é. E a água fala sobre as nossas emoções, tudo aquilo que está dançando lá dentro da gente, essas águas que se agitam dentro da gente. Depois a gente vem para a terra, que dá visão para tudo aquilo que a gente criou. É o nosso corpo, é a matéria, são os ossos, é essa fisicalidade, é aquilo que a gente pensou um dia, idealizou na mente, sentiu com o coração e materializou na terra. A gente criou alguma coisa. Então a gente recebeu algo daquilo que foi produzido na interação entre esses quatro elementos. Esses quatro elementos, eles estão aí na natureza e a gente muitas vezes não dá o valor devido a eles, pensando que eles são só, é só água, é só uma árvore, é só fogo e é só o ar. E hoje eu olho para cada um desses elementais como seres vivos, porque eles estão nos ensinando o tempo inteiro sobre a gente mesmo, se a gente olhar a simbologia desses aspectos. E aí, ao centro, a gente tem o pilar da essência, que é a nossa alma, que é o éter, né? É o espaço entre tudo que existe, o vazio, é onde a nossa alma pertence. Então, entendendo um pouquinho desses elementais, dentro do tarô, eles vão estar presentes o tempo inteiro. Começando com o fogo. O fogo fala da nossa ação, fala da vitalidade da vida. Ele é a ignição. Para começar o fogo, a gente precisa fazer faísca, a gente tem que criar uma fricção. E essa motivação, que é a coragem de levantar da cama todo dia e fazer alguma coisa, é a nossa fé de que a gente tem a capacidade de alcançar um determinado sonho, de ser uma pessoa melhor, de se transformar, no que quer que a gente queira, né? Fala sobre o calor humano, fala sobre esse movimento, a ação, aquilo que a gente transmuta. O fogo é capaz de transformar um alimento cru em um alimento cozido. Fala sobre a fricção, fala sobre as crenças, a motivação, novamente a fé, e fala sobre a libido, porque tudo que está relacionado ao fogo fala da paixão, né? Daquela questão mais da libido mesmo, não só sexual, mas a nossa libido de querer produzir coisas que nos tragam essa sensação de prazer. Indo para o próximo elemento, a gente vai falar da água,
que representa as emoções, né? E fala sobre a harmonia, sobre os relacionamentos, aonde a gente sempre preza por equilíbrio, relações mais harmoniosas e relações não só entre pessoas, eu diria relações também da gente com nosso dinheiro, com o nosso corpo físico, com a nossa mente. Fala sobre a nutrição, fala sobre a paz interna, a calmaria, quando você olha para o oceano e ele está calmo. De vez em quando tem o tsunami, né? Mas na maior parte do tempo que a gente busca é aquela fluidez. Busca por segurança emocional, que acho que é o que todo mundo quer. A gente quer ter equilíbrio emocional. E essa segurança de não se sentir vulnerável o tempo todo. Movimentando, mais uma vez, a gente agora vai para o ar, falar com a mente, falar com a nossa consciência. O elemento ar fala sobre o nosso intelecto, a nossa sabedoria, representa a nossa mente analítica, como a gente pensa, a nossa inteligência, as reflexões filosóficas que a gente faz sobre a vida, a vontade que a gente tem de expandir a nossa consciência, de querer saber um pouquinho mais. Hoje vocês estão aqui nessa busca de ampliar um pouco da consciência de vocês, aquilo que vocês já sabem sobre o mundo. É uma energia mental, racional, que fica ali no pensamento incessante, e fala também sobre esse raciocínio mais lógico, ao invés de deixar as emoções tomando mais forma. E aí a gente encerra nos elementais com a Terra, falando sobre a realização. A terra fala sobre a gente criar abundância, fala sobre as sensações. Então, eu sempre gosto de relacionar ao elemento terra aos cinco sentidos. Eles falam da nossa percepção do corpo físico, fala sobre a gente sentir cheiros, ver coisas lindas no mundo, poder tocar texturas diferentes, fala da nossa rotina, fala daquilo que a gente quer fazer todo dia, repetir, se tornar bom. Quando a gente consegue criar uma rotina assim, a prosperidade é só consequência. E resultados materiais, porque prosperidade não é só o dinheiro lá naquela conta bancária, mas também é prosperidade de realização pessoal, prosperidade de saúde física, saúde emocional. A gente fala sobre o acúmulo de bens. A Terra fala sobre a gente ter estabilidade financeira, principalmente. E aí, para a gente entender o tarô, eu estou dando essa introdução porque a gente vai usar tudo isso como base para o que vem a seguir. Entender esses elementais e entender a sequência numérica e o que cada número representa como arquétipo de energia. Quando a gente fala da força do número um, a gente está conversando com o princípio, o começo de tudo. O número um, quando ele existia, não tinha ninguém para ele seguir. Ele estava ali e ele podia seguir qualquer direção, sem ter uma pessoa para ele se comparar. E ele podia fazer o que ele quisesse. Quando o número dois surge, vem a dualidade, e aí a dualidade cria essa fricção de aquilo é diferente, será que eu estou errado e aquela pessoa está certa? Aquilo é diferente, me incomoda. Pode falar sobre uma energia masculina e uma energia feminina. Geralmente a gente fala que o número um é o homem e o número dois é a mulher, a energia masculina e a energia feminina, melhor assim dizendo. E aí o número três seria o resultado desse encontro, o filho, a expressão, a fala, a comunicação. O número 3 representa muito a energia da criança interior, daquela energia sapeca dentro de nós que quer fazer arte, que quer se divertir, que quer fazer bobajada, que quer aproveitar a vida com os amigos, que quer dar risada. Na sequência, a gente encontra o 4 que busca por estrutura, depois de viver toda essa diversão a gente quer encontrar uma estrutura para poder construir algo na vida. A gente quer uma família, a gente quer um trabalho, a gente quer uma estrutura emocional, a gente quer ter uma conexão com o divino.
E aí, depois de ter uma estrutura e viver uma certa rotina, parece que as coisas vão ficando monótonas, e aí o número 5 chega na jogada pedindo por movimento, ele quer fazer algo diferente. Então, às vezes ele quer mudar de cidade, ele quer mudar os móveis de lugar, ele quer mudar tudo que está acontecendo ali na vida, que tá chata, tá monótona. Depois de tanto movimento, de buscar alguma coisa que realmente ressoe com a gente, o número 6 chega com a escolha, e é uma escolha que geralmente está alinhada com o nosso coração. O número 6 ele tem uma conexão muito forte com o arquétipo da mãe. Até o número tem um formato de, parece uma mamãe grávida, se vocês repararem. E aí a nossa escolha, quando a gente tem um filho, por exemplo, se eu usar esse arquétipo, a mãe ela esquece um pouco dela, ela vai colocar toda a energia dela para cuidar daquele ser. Mas ela tem que fazer uma escolha também por ela, porque se ela não tiver inteira, como que ela vai cuidar daquele ser? E aí, a partir desse momento de escolha profunda, vem o sete falando para a gente buscar algo, para se autoconhecer. O número 7 ele fala sobre essa busca do autoconhecimento. Ele é bem questionador. O número 7 fala sobre essa inquisição mental que está ali. Mas por que que isso aconteceu? Mas por que que esse foi o caminho que eu escolhi? Mas por que que eu tive que repetir esse ciclo? E é uma busca de aprofundamento. O número 8 chega oferecendo todo o poder, um poder que a gente adquiriu através de uma jornada de conhecimento. E aí o número 8 ele fala: o sábio é aquele que não se apega às coisas, ele entende que tudo é movimento, tudo é energia. Por isso que o número 8 ele tem o símbolo do infinito, e se deitado, ele parece deitado ele parece um infinito, né? Mas se estiver em pé, ele também tem o formato de um símbolo chamado Lemniscata, que é essa conexão constante com o divino, onde a gente busca o tempo todo essa conexão com aquilo que é invisível. O número 8 representa muito também a morte, porque é aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que acaba, aquilo que termina e que traz um ensinamento. É potente a conexão com o número 8. E depois de tudo isso, a gente transcende, a gente amadurece. O número 9 fala do final de um ciclo de aprendizado, onde a gente se torna sábio. E nessa transcendência, a gente entende que tudo é infinito na vida e a gente vai continuar e começar esse caminho de novo através do número 1, novamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do tarô. O tarô, a gente tem vários oráculos por aí. Eu demorei para entender que oráculo era diferente do que o tarô e também do que o baralho cigano, porque eles têm composições diferentes. Para que a gente reconheça um baralho de tarô, ele tem que ter 78 cartas, 78 arcanos. E cada um desses 78 arcanos são divididos em dois grandes grupos, um chamado os 22 arcanos maiores e o outro grupo, 56 arcanos menores. Nesse aulão de hoje, eu vou destrinchar os 22 arcanos maiores, mas eu vou ensinar a vocês não a decorar as 78 cartas do baralho. Eu vou inspirar vocês através de um método que foi descoberto por um autor e cineasta chileno chamado Alejandro Jodorowsky. Eu só sei da existência desse ser humano fabuloso por conta do meu professor divino de tarot terapêutico, que compartilhou essa metodologia que me fez apaixonar pelo tarô. E eu espero que eu inspire vocês também agora. Essa metodologia é chamada a dinâmica dos 10 graus, aonde a gente se conecta apenas com um arcano maior chamado O Mundo, que é a carta número 21 dos 22 arcanos maiores. Essa carta que está transparente aqui ao lado na dinâmica dos 10 graus.
Para a gente começar, imagine essa carta na sua mão. Se você tiver a carta do mundo agora com você, ou se você tiver uma imagem dessa carta por perto, você pode olhar para ela, você pode se conectar com cada uma das informações, dos símbolos que estão presentes nessa carta. E aí, cada um dos cantinhos dessa imagem vai revelar um segredo que vai nos ajudar a entender o tarô e essas 78 jornadas da nossa alma. O número 1 e o número 10, eles ficam fora desse projeto, dessa dinâmica de conexão na carta do mundo. Porque o número 1, ele representa o todo em potência de criação. É como eu havia comentado sobre a simbologia do número 1. O 1, ele está sozinho. Não existe nada ainda. Ele está lá, solto, dentro de um espaço onde ele pensa que ele vai querer fazer alguma coisa, mas não tem direcionamento ainda. E aí, quando a gente vai caminhando por cada um desses cubos de sabedoria, a gente vai encontrar lá no final o todo manifestado. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque a barra pretinha tá ali em cima, mas eu até consegui mudar a barra, né? Ah, que interessante. Não sei, vou colocar lá para baixo agora só para vocês verem. O todo manifestado é o 10. Então, o número 1 e o número 10, eles ficam do lado externo, no sentido do quê? O número 10, ele sempre vai representar uma energia que já foi completada, um trabalho, uma missão que foi concluída. E o número 1 é a missão dada. Quando a gente pensa em fazer algo na vida, e o número 10 é quando aquilo já foi feito e concluído com sucesso. Basicamente é isso. Vou tentar passar agora para o próximo slide. Esse livro é o livro do Alejandro Jodorowsky. Se vocês tiverem a chance de comprar, eu comprei ele em versão no Kindle. Ele é fantástico, é muito interessante o jeito com que ele destrinchou cada um dos arcanos do baralho. Vale a pena se vocês tiverem a intenção de se aprofundar no tarô mais para frente. Mas para começar essa dança, a gente vai fazer o quê? Olhando para a carta do mundo, se a gente dividir a imagem em dois, a parte superior vai representar o céu, vai representar tudo aquilo que é sutil, tudo aquilo que a gente não consegue ver. Aí vocês podem reparar que do lado esquerdo tem um anjo, tá meio apagadinho, mas dá para ver, né? Do lado direito tem uma águia, que são simbologias do céu. O anjo voa, a águia voa. E aí, na parte inferior, a gente tem um touro do lado esquerdo e um leão do lado direito, que representam animais terrestres. Os dois têm quatro patas fincadas no chão, representam a terra, a estabilidade. Então, se a gente entender, toda vez que a gente pegar o baralho e olhar para essa carta do mundo, a gente já olha para cima e lembra que tudo que está acima representa tudo tudo que é celeste, tudo que é divino, tudo que é sutil. E se a gente olhar para baixo, a gente vai pensar em tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que traz estabilidade. Mais uma vez, se a gente inverter agora, dividir a carta ao meio e olhar para o lado esquerdo e para o lado direito, a gente percebe que a gente tem do lado direito um movimento de ação, a águia e o leão. Eles representam a nossa necessidade de tomar uma ação que vai falar com aspectos da nossa vida, que já já eu chego ali. Do lado esquerdo fala sobre a recepção, aquilo que a gente precisa receber, que é a terra e que é a água. Para vocês entenderem um pouco mais, porque parece complexo, mas vamos descer um pouquinho mais. Do lado esquerdo, do lado que a gente precisa olhar para o mundo com os braços abertos, estão as nossas emoções, a jornada das emoções, representando o naipe de copas
O naipe de copas fala dessas águas internas, representa no. A gente tem no baralho 14 cartas que falam sobre a corte. Elas estão um pouco separadas aí, mas mais para frente vai ficar mais fácil de entender isso também. A água, ela representa a rainha, quando a gente está olhando para os elementos da corte, que a gente tem quatro personagens, que é o pajem, a rainha, o rei e o cavaleiro. Então, quando a gente fala de água, a rainha está lá. A rainha é a mãe das águas. Quando a gente olha para a jornada da materialização, que é representado pelo naipe de ouros, ou pentacles, em inglês, copas é cups. A gente tem na Terra a representação do pajem, daquele que inicia, daquele que está começando uma jornada. Então, todo pajem, ele sempre fala sobre um jovem aprendiz que acabou de sair da universidade, ele tem o diploma dele, mas ele não se sente plenamente confiante para se chamar de doutor, vamos dizer, se foi um curso de medicina que ele fez. Ele ainda é um iniciante naquela arte que ele escolheu viver na jornada dele. Quando a gente vai para o lado direito, a gente vai encontrar com a jornada da mente, com as espadas, representando o naipe de espadas, que representa o rei, o elemento do rei, nas cartas da corte, e a jornada da vitalidade, que representa o naipe de paus, que são os cavaleiros do baralho, e representa o fogo, a ação. Então, se a gente olhar para essa carta e dividir ela em quatro, já começa a ficar um pouco mais fácil, acredito eu, para a gente entender. A gente já dividiu esses quatro elementos falando sobre aspectos da nossa própria vida, da nossa própria jornada. A jornada daquilo que a gente sente com as águas, a jornada daquilo que a gente pensa com as espadas, a jornada da nossa vitalidade com os paus e a jornada da materialização com os ouros. E aí, no centro disso tudo, a gente tem o quê? A gente tem um ser humaninho ali, dentro dessa mandala, olhando para a carta do mundo, que é quem? É um ser andrógeno, que não representa nenhum homem, nem uma mulher. Representa a nossa alma, representa o ser humano vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, o baralho em si, ele fala sobre cinco aspectos da nossa vida. Ele fala sobre um aspecto com os arcanos maiores, que é o que a gente vai andar um pouco mais hoje. São 22 simbologias da nossa alma, e aí a gente tem quatro aspectos mais mundanos da nossa jornada, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente materializa. Bora lá. Vamos voltar para a divisão decimal dessa carta, da mesma maneira, para aprofundar um pouco mais. Aqui vocês do lado esquerdo conseguem ver a carta com clareza, na simbologia dela. Então, a gente tem, primeiro, depois que o número um quis iniciar alguma coisa na vida, que são as quatro cartas dos As, Ás de copas, Ás de espadas, Ás de paus e Ás de ouros, que é o início de um amor com as copas, um início de uma crença nova com o naipe de paus, que fala do fogo, o início de uma ideia que vai transformar a minha mente com o ar e as espadas. E na Terra a gente vai falar primeiro com as duas forças numéricas, o 2 e o 4. O número 2, ele vai falar de um primeiro momento onde a Terra está se conectando com aquilo que ele quer criar. Ele representa a Terra dentro da Terra, pura. É a busca de uma semente que está querendo, ela está sendo germinada ali dentro. Então, o número 2
Em qualquer uma das cartas que você tirar no baralho, sempre vai representar a força da Terra versus a Terra. Tá dentro de um núcleo de proteção para iniciar um projeto. Então, toda energia do número 2 fala de um momento de decisão. O 2 fala da dualidade, né? Mas é um momento de decisão, de escolhas. Então, toda a carta número 2 que você tirar, você vai usar esse primeiro entendimento de que é um momento de escolha, aonde eu preciso ou ficar ali dentro, protegido dentro da terra ainda para amadurecer um pouco mais, ou desabrochar e sair para um novo movimento, porque o 2 ele está recolhido, ele está do lado esquerdo, que fala do quê? Da recepção, onde a gente ainda está recebendo nutrientes, recebendo informação, recebendo cuidado. A gente ainda está dentro do útero da nossa mãe. E depois a gente vai encontrar um movimento para o número 3, né? A gente não vai direto para o 4, a gente vai para o 3, que aí é a ação no mundo, a gente nasce. A gente vai fazer um movimento linear com os números. Mas se a gente pensar já no número 2 evoluindo, ele vai para o número 4, que é o quê? É a primeira vez que o homem entra na Terra. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente reparar, do lado direito, onde eu criei uma setinha vermelha, não sei se vocês conseguem entender, se vocês quiserem até ligar o microfone e me falar se isso está claro, se está confuso. Por favor, eu preciso do feedback de vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem de que a parte superior dessa carta sempre vai representar aquilo que está no céu e que é celeste e é sutil, aquilo que está na parte inferior sempre fala sobre aquilo que é terreno, aquilo que ainda está sendo gerado, construído, plantado. Tudo aquilo que está do lado esquerdo fala sobre aquilo que a gente está ainda recebendo, está aprendendo, está nutrindo, e tudo aquilo que está do lado direito fala da atitude que a gente precisa buscar no mundo. Tá fazendo sentido, gente? Me dê um feedback, por favor. Obrigadinho. Então tá, e aí, quando a gente encontra com a energia do número 4, é a gente passando pela mesma experiência, mas já evoluídos, já maduros, porque o homem, quando ele entra na jogada, ele tem consciência, ele traz a consciência dele para aquilo que ele está construindo, para aquilo que ele está plantando. Então, o número 4 é quando a gente, como homem, entrou na Terra e criou uma estrutura, criou uma casa, pegou a terra, por exemplo, um cimento e construiu um abrigo. A gente usou a nossa capacidade de pensar também para construir algo mais sólido, algo visível. Reparem que o número 4 tem uma simbologia muito forte com tudo aquilo que a gente tem construído nessa natureza: casas, prédios, televisões, telefones celulares. A simbologia do retângulo ou do quadrado é tão forte que tudo que existe tem esse shape, tem esse formato. Os livros, por que que ainda não inventaram um livro circular, oval ou um celular? Seria engraçado, né? Mas tudo tem esse padrão da rigidez do 4, porque isso é a forma no mundo, é a gente criando a matéria. E aí, esse lado da carta vai sempre representar o pajem, sempre aquela energia que está iniciando algo, que está colocando sua força pela primeira vez. Eu vou seguir adiante. Quando a gente passa para a energia do número 3 e do número 5, que também são essas duas oitavas, eu vou dizer assim, que é você primeiro se conectando com a energia mais irracional no 3 e depois a gente tem da maturidade no 5. A energia do número 3 é uma combinação do fogo dentro do fogo. Então, às vezes, é uma explosão. É quando um filho nasce, é um trabalho de parto que às vezes dura várias horas, mas quando acontece o milagre, é uma explosão. Então, o fogo, quando ele está conectado só com o fogo puramente,
ele é mágico, ele é místico, ele transmuta as coisas. E é essa conexão do número 3 dentro desse arquétipo de força, de atitude, daquilo que eu estou criando no mundo. Então, o número 3 ele representa o nascimento de algo, ele representa essa energia da manifestação primária, quando você pela primeira vez vê com os olhos nus um projeto como esse agora aqui que eu estou dividindo com vocês, por exemplo. Ou quando você, depois de muito tempo fazendo dieta, conseguiu alcançar o resultado que você queria. Você vê com os próprios olhos na matéria, porque a gente ainda está no ambiente da Terra, falando sobre a manifestação e a transmutação das coisas que estão acontecendo, principalmente da nossa comunicação, porque o número 3 fala da nossa comunicação também. Quando a gente vai olhar para a simbologia dos cavaleiros, que representa esses dois quadrantes, os cavaleiros são aqueles que têm atitude, eles vão lá na guerra, eles que estão na frente da batalha. Eles que têm a força de ir lá e falar o que tiver que falar. O número 3 fala o que tiver que falar. O número 5 quebra as amarras de qualquer coisa porque ele quer transformar. O 3 ele expressa através da fala e o 5 ele expressa através do movimento. Então, essas duas energias falam de uma expressão. E o fogo ele é uma expressão, né? O número 5 é o momento que o homem encontra o fogo. Quando o homem encontra o fogo, o que que ele faz? Ele transmuta as coisas, ele pega o fogo e ele aquece a casa dele, ele faz uma comida gostosa, ele usa a energia de fogo interno para ele se movimentar de um lado para o outro. Essa é a potência de um cavaleiro que vai lá e luta uma guerra com a mente dele, uma guerra com as emoções dele, uma guerra com essa própria motivação interna, uma guerra com aquilo que ele quer criar no mundo. Quando a gente movimenta a força ainda para uma oitava superior, a gente vai se conectar com os aspectos celestes, que aí é a força do número 6 e do número 8. A gente, no número 6, é o primeiro encontro do homem com aquilo que é divino, com aquilo que é celeste, que é quando ele se apaixona pela primeira vez por alguma coisa. O número 6 é o homem em contato com as suas próprias emoções, é o homem encontrando com a água, e é o homem gerando vida através da água, né? Diria o homem, porque eu estou falando de um ser humano, né? Não que os homens possam ter bebês, vocês me entenderam. Mas é a partir do momento que o ser humano, dentro desse ambiente de água, no útero, cria uma vida e se apaixona incondicionalmente por essa vida. Às vezes a gente fala sobre gerar coisas, gerar vida, mas a gente também gera projetos. Então, não necessariamente vai ser apenas filhos, mas a gente vai gerar projetos, uma carreira, a gente vai se apaixonar por alguma coisa que realmente movimenta o nosso coração com amor. O número 8 é a água pura. É a gente lá no céu, é a gente se conectando com aquele anjo, porque aí já não existe mais o homem nesse quadrante. É só aquilo que é sutil. Por isso que o número 8 fala sobre a morte, o número 8 fala sobre a transformação real da nossa alma. Quando a gente lida com esses ciclos da vida, nada vai ser permanente, tudo vai se transformar de maneira cíclica. A gente vai passar pelas estações do ano diversas vezes, inúmeras vezes, e aquela mesma árvore vai nascer e vai morrer, e ela nunca vai ser a mesma, mas ao mesmo tempo ela sempre vai ser a mesma, se isso não parecer muito filosófico, mas é meio que por aí. O número 8 ele fala sobre o infinito movimento dessas emoções que estão rolando dentro da gente. E aí são as rainhas que estão no jogo. As rainhas que são as mães, aquelas que estão sentadas
ao trono ao lado do rei, mas são elas que acolhem, acolhem todos, acolhem o reinado inteiro, acolhem os filhos, acolhem os reis, os cavaleiros, elas que são esse receptáculo de segurança, de acalento. Então, toda rainha, ela meio que olha para o passado. Então, toda a carta 8 e 6, ela tem, de certa forma, um sentimento aí dessa rainha envolvida nessas cartas. E para finalizar, a gente vai para o ar, conectando com a força da mente. O número 7 que começa essa jornada, é o homem, pela primeira vez, chegando naquele espaço que é sutil, que é a mente dele, e ele não consegue entender, e ele começa a fazer perguntas. Quem sou eu? O que que eu vim fazer aqui? Será que isso faz sentido? Será que não faz sentido? Por que que eu sou diferente? E aqueles julgamentos internos, né, que a gente sempre insiste em repetir. É o homem se conectando com esse lado mais sutil de raciocínio. O homem versus o ar, que é a cabeça do homem cheia de ar, cheia de pensamentos. Quando a gente vai para o 9, a gente encontra um momento mais maduro de conexão com essa energia mental, é a pura sabedoria. O 9 representa a sabedoria, é essa águia, é a conclusão de um processo de autoconhecimento, autoinvestigação, porque a gente está falando da mente. Não tem mais o homem ali, é só a pura consciência, é o ar conectado com o ar, é a gente acessando essa o nosso eu superior, né, a nossa consciência maior. E aí esses quadrantes da carta representam os reis, que são aqueles que ensinam, são aqueles que chegaram no trono. O rei, para ele ser um rei, ele tem que ter a capacidade de conduzir. Ele tem que ter a capacidade de conduzir o reinado inteiro. Ele tem que ter a capacidade de conduzir os próprios medos, os próprios desejos. Ele tem que ter um raciocínio lógico, assim, impecável para ele deixar com que o reinado dele se mantenha em pé. E que ele não seja vítima e que ele não seja sabotado pelas próprias emoções, pelos vícios do corpo dele, ou pelos desejos que também fazem ele o tempo todo sair do prumo. Ups, Duzi. E aí, entendendo esses elementais, eu acredito que vocês vão conseguir olhar para o baralho de um jeito diferente. Eu digo que a conexão com os arcanos, né, como eu disse ali no começo, são essas arcas que elas guardam os segredos da alma. A partir do momento que a gente, ao invés de pegar um livro de tarô para tentar decorar o que cada uma dessas 78 cartas significa, porque alguém falou que significa isso, obviamente, o tarô tem uma história lindíssima. Ele tem uma simbologia ocultista gigantesca, que é importante estudar, e eu quero oferecer isso mais para frente nesse projeto, não agora. O que eu quero abrir agora com vocês nesse espaço é que vocês se permitam conhecer o tarô intimamente. Que a ideia aqui não é decorar esses arcanos, é vocês começarem uma jornada de olhar com verdade para cada uma dessas cartas. Então, a minha sugestão é que vocês, se tiverem a chance de se conectar com um baralho, nem precisa ser o baralho do Waite Smith, que foi o que eu sugeri por conta desta carta ao mundo. Vocês podem olhar até na internet, escolher uma carta por dia na internet e sentir no silêncio o que que aquele símbolo te faz sentir. Porque quando a gente olha para uma imagem, a gente sente alguma coisa. Às vezes sente um nojo, às vezes sente medo, às vezes sente amor, acolhimento.
E nesse momento de intimidade com cada uma dessas cartas, vocês vão descobrir coisas que talvez nem eu mesma conheça. Porque os arcanos, eles são isso, eles são possibilidades da gente infinitamente descobrir algo ali. E aí você deixar um caderninho do lado, anotar aquilo que parecia mais irrelevante às vezes, mas é importante anotar. Às vezes só porque você viu uma flor branca, parece que não tem algo importante, mas é importante você escrever tudo que você enxerga e sente quando você olha para cada uma dessas cartas. E a minha sugestão seria vocês começarem com a carta do mundo, que foi essa carta que a gente trabalhou hoje. O que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesse momento de encerramento, quase, é uma ferramenta que eu descobri e que me ajudou a entender o baralho de um jeito muito diferenciado. O que que foi que eu fiz? Como eu usei a minha data de nascimento para olhar para o arcano que representa o meu destino, o que que eu vim fazer aqui? Na numerologia, a gente tem essa possibilidade de somar o dia do nosso nascimento, depois a gente soma o mês do nosso nascimento, depois a gente soma o ano do nosso nascimento com os 4 dígitos em 3 blocos, como nesse exemplo. Eu somei o dia, depois eu somei só o mês, depois eu somei só o ano, e aí lá no final eu encontrei um número de um dígito só. Esse único dígito, por exemplo, que eu estou revelando e compartilhando com vocês, é a minha data de nascimento. E ali eu descobri que o número 6 é o meu destino, o que que eu vim fazer aqui, né, nesse plano terreno. E aí eu quis usar o arcano do um dos arcanos maiores para me entender. E aí eu olhei para a carta dos amantes, que é o arcano maior número 6. E foi um encontro fabuloso. Então eu sugiro que da mesma maneira vocês possam se conectar com a carta do mundo, primeiro, porque é a carta que representa a totalidade desses 78 arcanos dentro de um baralho de tarô, que vocês olhem para o PDF desse arquivo que eu vou encaminhar depois para cada um de vocês por e-mail, para que vocês revisem as informações do que eu compartilhei aqui também, mas que por curiosidade e que vocês possam ser cientistas também, vocês façam a mesma coisa, peguem a data de nascimento de vocês e descubra qual que é o arcano maior que representa a sua jornada. E olha para essa carta, e estuda essa carta, e sente essa carta. E aí a gente vai abrir espaço para conversar sobre isso mais para frente, obviamente, se vocês quiserem continuar nessa jornada de conexão profunda com esses arcanos. Deixa eu passar. Antes de eu encerrar, eu gostaria de compartilhar algumas informações com vocês. Eu vou colocar a minha câmera, acho aqui para vocês. Se vocês quiserem, é, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver agora, mas é isso. O que eu queria, nesse instante, é propor um encerramento para esse encontro e compartilhar um pouquinho mais da informação do que será esse projeto Círculo da Maré Interna, aonde eu proponho alguns círculos de conexão com essas ondas internas que são os 22 arcanos maiores. Eu quero começar esse projeto falando só com a jornada da nossa alma e depois, lá na frente, a gente vai mergulhar nos aspectos mundanos, falando das emoções, falando da mente, falando da terra, daquilo que a gente cria e falando também da nossa inspiração. Nesse projeto, eu criei uma playlist maravilhosa, onde eu recebi do Divino como um presente
22 músicas que representam cada um desses 22 arcanos maiores. E são músicas brasileiras que falam da nossa raiz, na nossa essência, então acho que é muito significativo. E eu quero dividir uma dessas canções hoje com vocês, que é a canção que representa esse arcano chamado O Mundo. Antes de colocar essa música e encerrar, eu só quero compartilhar qual é a proposta para esse círculo. Essa aula eu vou publicar ela no meu canal do YouTube, que eu criei do Círculo, e eu vou deixar lá para quem quiser assistir e reassistir. Eu vou começar esse projeto no dia 11 de setembro, que é uma quinta-feira. Eu tô olhando minha colinha porque eu não sei o dia. É uma quinta-feira, provavelmente vai ser nesse mesmo horário, às 9 da noite. E a proposta é que em 3 meses a gente navegue por pares de arcanos, aonde a proposta de conhecer cada um desses 22 arcanos é olhar para eles em duplas. E eu vou fazer aulas semanais, onde eu vou falar cada semana de duas forças que são opostas e complementares. E eu vou abrir na segunda-feira seguinte, sempre uma live para a gente poder conversar, tirar dúvidas, abrir esse círculo de troca, porque o que eu quero dividir é a minha visão de cada uma dessas cartas, mas eu quero muito mais é ouvir de vocês, o que que vocês sentem, porque o tarô é isso, ele é vivo. Ele não é algo definido que alguém falou que o significado é esse e por isso que a gente tem que seguir por ali. Então eu quero poder abrir um espaço de expansão e conexão com essas cartas. A minha proposta é fazer 11 encontros, onde a gente vai percorrer esses 22 arcanos maiores e o valor vai ser 22 libras por encontro. E eu vou deixar isso tudo ali no YouTube, vai ser um lugar que eu vou deixar disponibilizado, mas como esse curso vai ser fechado, eu vou disponibilizar o link só para aquelas pessoas que quiserem continuar estudando. E vão ser aulas gravadas, e depois a gente tem as lives de segunda-feira para tirar dúvida e conversar e comentar e aprofundar na informação que eu compartilhar de cada um desses arcanos. Vai ter sempre atividade com a música dos arcanos e ervas também para cada um desses arcanos. Então a proposta é um mergulho muito sensorial, onde a gente vai sentir, né, a energia da música e a gente também vai poder trabalhar aí a percepção com outros sentidos. Essa é a ideia desse projeto e desse espaço de inspiração mútua, acho que é isso. Eu vou pedir para que vocês prestem atenção na letra dessa música. E no final eu vou abrir aqui para a gente poder trocar um pouquinho, mas eu vou encerrar a gravação e a gente pode conversar tranquilamente. Vocês me deem o feedback de como foi que isso ressoou para cada um de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar agora, meus amores. Quando o corpo pede um pouco mais de alma. Perdão, perdão. Colocar do começo. Eu peço para que vocês acalmem o coração, respirem fundo, que vocês